Paz, Senhor, irmãos. Amém. Muito feliz de estar aqui. Acho que faz uns 2 domingos. A gente teve 3 PGs, né? A gente teve em Paraná, em Bauru, pregando lá. Foi um período muito bom. E queria compartilhar com irmãos hoje um pouco sobre... eu gosto muito sobre as tipologias, as figuras de linguagem que são tratadas assim, o Evangelho, né, e trata Jesus, trata Deus, que é uma maneira da gente identificar, da gente memorizar e da nossa mente entender mais sobre a nossa relação com Deus, de quem é Deus, quando a gente tem alguns exemplos que são mais concretos, né, na nossa realidade. Jesus ele fazia muito isso, né? Então ele dava muitos exemplos, ele contava princípios bíblicos, né, contando historinhas, né? Então, que eram as parábolas, né? E hoje eu queria falar um pouco sobre uma tipologia, né, de Deus, de Cristo, que é a rocha. O que é, né, a rocha? O que quer dizer que Deus é a nossa rocha, que Jesus é a rocha. Abre a tua Bíblia aí em Mateus 7. Mateus 7, nós vamos ver aí sobre Mateus 7, do 24 em diante. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, soprando os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Esse é um exemplo, um exemplo clássico, né, do insensato e do prudente, né, da obediência e da desobediência. Hoje a gente foi fazer feira no Ceasa, eu e a Marli, tive que madrugar hoje, meio-dia, e aí a gente foi fazer, porque na verdade, estou brincando aí que lá tem que ir 13h, né, que a gente pega o fim da feira, né? Os ricos vão mais cedo e os pobres, né, como eu, né, pastor Eliane e tal, nós vamos 13h. Não, o pastor Estevão é que vai fazer, né? Vamos lá, foi algo assim que eu precisava até compartilhar com os irmãos, que não vai edificar em nada, mas eu vi uma figura libertadora, né? Coisas assim que aconteceram lá, muito bom, mas não vou falar. Aí a gente foi lá, foi uma bênção, e estamos lá vindo assim contente, o carro lotado, né, que a gente gasta na feira lá, e não enche o carro, não enchemos o banco de trás, tudo, e enfim, aí que a gente está voltando, e isso não tem nada a ver, só estou compartilhando, né, um dia. Mas aí eu e a Marli começamos a falar de algumas coisas, e
E aí nós falamos sobre pessoas que se desviam. Ele está falando especificamente assim, de uma pessoa, enfim. E aí começamos a falar de outras também. Falei, nossa, como é que pode, né? A pessoa... porque uma coisa, né? Até a Marli falou, uma coisa é se desviar, né? Você se desviar ou você desviar assim, entre aspas, né? Parar de ir na igreja, ficar meio assim, ou até, né? De repente o cara dá, aqueles jovens que dão uma desviada, sai da igreja e vai encher a cara, de repente até vai usar droga, vai fazer alguma besteira por aí e tal. Assim, de certa maneira, né, é compreensível pela fraqueza da nossa carne, né? Mas assim, a pessoa continua com os princípios, ainda continua, né, na cabeça dela, continua voltada para Deus, né? Eu lembro que mesmo eu desviado, né, mesmo eu fazendo coisas erradas, eu não conseguia ir para um lugar onde processasse a minha fé completamente diferente, né? Eu não conseguia, porque eu sabia que aonde é que eu tinha sido embasado. Então, assim, aí tem a ver com o versículo, né, de Provérbios que ensina a criança o caminho que deve andar, e quando ela for velha não se desviará dele, né? Então é bem por aí. Quer dizer, o desviar não necessariamente não ir mais na igreja ou estar fazendo coisa errada, mas é o fato de desviar, né, a mente daquilo que é o princípio, né, de que é acreditar em Deus, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? Então são esses princípios da fé cristã. Mas quando a gente vê algumas pessoas que elas vão servir a outro Deus, aí a gente até questiona, né, se de fato ela conheceu verdadeiramente Deus, né, se de fato ela teve um encontro com Cristo. Porque se ela teve esse encontro, ela foi marcada, né? Aí nós podemos entrar em alguns aspectos, né, sobre perder ou não salvação, mas aqui não é a questão teológica, nem vou tratar sobre isso, mas essa questão das pessoas, elas não estarem firmadas, embasadas em Deus. Porque se a pessoa está embasada, firmada em Deus, ela pode questionar o homem, dentro da fraqueza dela, ela pode se desviar, né? Ela pode deixar de ir à igreja, ela pode, enfim, começar a ter uma vida diferente, disciplinarmente e espiritualmente, daquela que ela levava. Mas lá dentro dela, ela não vai vender a sua alma, né? Então é bem a história do filho pródigo. O filho pródigo sabia quem era o pai dele. Ele sabia onde que era a casa dele. Então é bem por aí. Então, quando nós tratamos que Deus ele é a nossa rocha, isso tem a ver com segurança. Quando geralmente eu aconselho casais, quando a gente fala com pessoas que vão falar sobre relacionamento, uma coisa que a gente compartilha é que o outro, né, o companheiro, que ele quer é segurança. Ele quer segurança. Em todos os âmbitos, né? Tanto aquele negócio, né? Quem quer casa, né? Casa quer casa. Não. É só para vocês estavam espertos, né? Aí, pastor, tá bem. Aí eu lembrei, né, do Vini, né? Puxa, eu tenho casa, só falta casar. Graças a Deus, como é que são as coisas, né? O tempo passa, o tempo voa e o Vini já está casado. Que maravilha, né? E nem perdeu tanto cabelo na época que ele falou, nossa, Vini, tá brava, meu Deus, quando será? O Vini já está aqui no nosso meio, casado, uma bênção. Enfim, né? Deus é bom. Então, claro, né, a pessoa está querendo casar, né, mas não está fundamentado. Como é que vai alicerçar a casa, né? Então tem que preparar, né? Mesmo que você não tenha aquela casa, né? Mas assim, se preparar para ter, né? Porque quando eu casei também não tinha casa, né? Eu tinha 3 cômodos emprestados lá da minha mãe e do meu pai,
e a gente embocou lá para dentro, né? Mas, né, a visão, o coração era embasada, ter casa. Então assim, a pessoa, seja a mulher ou o homem, quer ter a segurança de que, a segurança material, de que vai ter a provisão, e a segurança também sentimental. Quando nós estamos em Deus, o que nós queremos? Segurança. Nós queremos segurança. Nós queremos a segurança de que o nosso Deus, como nosso Pai, Ele vai cuidar da gente. E Deus, Ele nos assegura, através da sua palavra, de que Ele cuida da gente. E quando Ele nos ensina, e quando Ele fala para a gente, e quando Ele demonstra, né, com os acontecimentos, né, todos que já tiveram, nas narrações, nessas narrações, elas são tipificadas, né? Elas vêm, elas são narradas, né? Aqueles que narraram a Bíblia, eles estão trazendo tipificações de quem é esse Deus, né? E uma dessas tipificações é que Ele é a nossa rocha. Então nós vamos caminhar um pouquinho aí na Bíblia. Pega agora, vai lá para Gênesis. Gênesis, no capítulo 49, no verso 24, você vai ter que ficar ligeiro aí que nós vamos pegar bastante versículo. Gênesis 49, 24, diz assim: mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel, ou a rocha de Israel. Então ele declara que o povo tem que esperar nele. E quem é esse povo? Israel. Ele é a rocha de Israel. Então ele já começa a declarar, né, quem ele é. Ele é a segurança. Ele é a rocha. Então eles tinham muito essa coisa do Deus, né, de quem é o seu Deus. O seu Deus é uma rocha. Então nós vamos ver aqui um pouco mais para frente sobre isso também, mas vai lá em 2 Samuel. Segunda Samuel 22, 3. 2 Samuel 22, 3. Diz assim: é meu Deus a minha rocha, nele confiarei, é o meu escudo, é a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu salvador, da violência tu me livraste. É interessante que eu acho que esse texto é bem propício para o que a gente está vivendo hoje, né? Tanta violência, e hoje as pessoas elas estão pagando a violência com a violência, né? Então as pessoas, ao invés delas se refugiarem dessa violência, elas estão sendo violentas. Então as pessoas estão pensando que com violência, com a própria justiça, que elas vão ter segurança. Estão enganadas. Haja visto que você mata aquela pessoa, mas levanta outra. Você mata um estuprador, vai aparecer outro. Você mata um traficante, vai aparecer outro. Então a questão não é pagar o mal com o mal, mas o mal, nós vamos apagar ele com o bem. E aqui é muito interessante, né, quando ele fala sobre isso. Ele é o meu salvador, é o meu refúgio. Então ele começa dizendo, ele é minha rocha. É como se ele é o meu rochedo, é o lugar de refúgio. Para onde Davi correu quando ele estava desesperado, Saul queria matar ele? Ele foi para a caverna de Adulão. Ele foi para o rochedo, ele foi para o refúgio. Então, queridos, quando o inimigo vem, o que nós temos que fazer? Ir para a rocha, ir para a caverna.
Nós não vamos ter que usar de violência. Davi podia matar Saul. Ele podia pagar o mal com o mal. Ele matou Golias. Ele sabia do potencial que ele tinha nas mãos. Mas por temor a Deus, ele fugiu. Interessante isso, né? E a Bíblia fala, resistir ou fugir do diabo, e ele também fugirá de vós. Ou seja, nós temos que fugir para Deus, porque quando nós fugimos para Deus, Ele foge. Quando nós nos refugiamos em nós vamos com a nossa própria força, e aí que Ele vem. Entende? Parece um contrassenso. Mas quando nós fugimos para Deus, eu estava assistindo Todos Odeiam o Chris, e, aliás, não estava assistindo, eu vi uma passagemzinha. E aí era uma parte assim, que tinha um cara assim, veio pegar o Chris, né? E o Chris é pequenininho, e aí veio um portão, né? E aí, catapinado e tal. E nisso, chegou o pai do Chris, né? Todos sabem que é um brutamonte, né? Ele só deu aquela enrugada na testa, assim, e o cara virou, quem é você? Eu sou o pai dele. Aí pegou já um taco de beisebol. Falou, eu vou estar atrás de você, aonde você for. Aí o cara começou a ficar apavorado, né? E ele falou, e aí, né? Aí o outro negão virou e falou assim, você tem sorte que eu não conheço meu pai. E foi embora. Então tem hora que é assim, a gente, né, vai ter que chegar para o diabo e falar, peraí, você sabe quem é meu pai? A gente tem que ser criança, né? Porque senão a gente pensou, chegar para o cara que fosse me roubar e falar, você não conhece meu pai, 1,5 metro, meu pai. Não ia assustar ninguém, chega meu pai, o que foi meu filho? Que tamanho assim. Mas quando a gente é criança, o nosso pai, eu era pequenininho, eu via a mão do meu pai assim, a mão de pedreiro, assim, meu Deus, aquele dedão grosso, meu Deus do céu, o homem é forte, fazia barra e tal. Meu pai era o máximo, né? Aí fui crescendo, olhando para baixo, nossa, meu pai. Mas quando a gente é criança, o nosso pai é gigante, nosso pai é forte, nosso pai é o melhor, a gente briga na escola. Meu pai, então a gente tem que falar para o diabo assim, como um coração de criança. Porque muitas vezes nós estamos falando para o diabo como adulto. Né? E aí olhando para a limitação do nosso pai. Só que o nosso pai, ele não tem limite. O nosso pai, ele não tem limite. Então nós ficamos com medo. Nós ficamos com medo. E ao contrário, aquilo que são os paradoxos do Evangelho, que aí se eu tenho medo, é como o cachorro. O cachorro, quando ele tem medo, o que ele faz? Ele vai para cima. Mas por quê? Porque ele está com medo. Ele é irracional. Ele tem medo, ele ataca. Mas nós não devemos ser assim. Nós não devemos ser assim. Se nós temos medo, nós fugimos. Nós fugimos para o rochedo. Nós fugimos para a caverna. Nós fugimos para Deus. Em outro texto, lá em Salmo 71, aliás, 78, Salmo 78, no verso... Salmo 78, no verso 35. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. A gente sempre tem que lembrar que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o Deus Altíssimo, que Ele é a nossa rocha. Ele é o lugar de segurança. Ele é o nosso lugar de segurança. Queridos,
Monte Sinai. Elas já oramos. Nós, os pastores, subimos no... Mentira. Brincadeira. Eu peguei algumas rochas aqui, elas já são ungidas. Brincadeira. Essas são aqui do hotel mesmo. É uma rochinha para a gente tipificar, para a gente lembrar, pegar, né? Lembrar como é que é a rocha. Se você quiser ver como é que é a textura, você pode dar uma mordida. Você vai ver que você pode quebrar seu dente, que a rocha é forte, tá? E eu queria que você fizesse o seguinte: você saísse do teu lugar, você viesse pegar uma rocha aqui, ó. Pega a tua rochinha, sai do teu lugar, toma posse da tua rocha. Essa é a rocha. Hã? Não, você estraga o exemplo, Márcio. Na verdade, a sua rocha para você levar também para a Jô, tá? Vou pegar uma então aqui, ó. Você mordeu? Amém, irmãos? Deus é a nossa rocha. Deus é a nossa rocha. A gente poderia ter outras tipificações, né? Deus, ele é o aço inoxidável, tal. Deus, não sei, outro metal. Mas a rocha, ela carrega outras tipificações de lugar. Né? A rocha, a caverna, o lugar de existência, o lugar de pertencimento. A rocha, que é o lugar onde você coloca a tua casa. A tipificação do lugar onde é colocada a casa. A gente vê aí, você entrar no Google, colocar alguns castelos, casas que são feitas em cima de rochas. Vai ser abalado nunca. Então não é só a questão da matéria em si, porque tem matéria mais resistente do que a rocha. Mas a tipificação, ela não é tão forte, não é tão abrangente. Vai lá ainda em Salmo, no capítulo 18. No capítulo 18, no verso 2. Eu queria dizer, se você chegar na tua casa hoje e colocar essa rocha em cima da tua televisão, não vai acontecer nada, tá? É interessante como que o salmista, né? Davi, ele está desesperado. É interessante declarando quem é Deus, declarando quem Ele é e o que Ele é para mim. Ele é a minha rocha, Ele é o meu refúgio. É para onde eu vou. É para onde eu busco o auxílio. Né? Então, quando a gente busca auxílio no homem, a gente se decepciona. Quando a gente busca auxílio na instituição, a gente se decepciona. Então, quanta gente parou de ir na igreja, não vai mais na igreja, porque buscou auxílio na instituição. Porque colocou a sua fé na instituição. E não em Deus. E não na rocha. Vai lá agora em Deuteronômio 32. Vai lá para baixo. Deuteronômio 32. Queridos, tem vários textos. Eu peguei até bastante, assim, mas para deixar bem claro sobre essa tipificação, que ela é muito forte. Lá em Deuteronômio 32, 4, também fala sobre ele ser a nossa rocha. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade. Justo e reto é Ele.
justo e reto é Ele. É interessante, fala de justiça, fala da retidão de Deus, mas antes de tudo declara sobre a sua fortaleza. Ele é a rocha. Olha como ele começa. Ele é a rocha. Ele é a nossa fortaleza. Ele é fiel. Ele é justo. Está nele a justiça. Não em nós. Não no homem. A justiça do homem é falha. Nós não vamos esperar a justiça do homem, mas a justiça de Deus. E muitas vezes a nossa fala é: eu quero que Deus faça a justiça. Mas muitas vezes essa fala não é condizente com aquilo que a gente de fato espera. Que a gente espera vingança. E Deus, a vingança de Deus não é a nossa vingança. A palavra de Deus diz que a vingança de Deus, a justiça é de Deus. Por quê? Porque a gente não sabe fazer vingança. Porque a gente não sabe fazer justiça. A nossa vingança vai ser a morte, a tortura. A nossa vingança vai ser mal pelo mal. Essa é a nossa vingança. De quem age pela volúpia, de quem age pelo coração. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Ainda em Deuteronômio 32, vai lá para o versículo 31, Deuteronômio 32, no versículo 31. Diz assim: porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Presta atenção aí, olha aí, você que está acompanhando aí, ó. Porque a sua rocha, como é que está na sua Bíblia? Maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Não é como a nossa rocha. Como é que está aí? Maiúsculo. Interessante, né? Porque o teu Deus não é como o meu Deus. É muito forte isso para o povo de Israel. Essa tipificação de que Deus é rocha. Então, quando você questionava o inimigo, então você falava: tua rocha não é como a minha rocha. É claro, queridos, que a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta não é contra os homens. Nós não vamos questionar o homem. Nós não vamos questionar as pessoas. Nós vamos questionar o próprio Satanás. Quando ele vier contra nós. Você não é Deus. O meu Deus é Deus. Meu Deus vai dar a resposta final. Vai lá agora, em Deuteronômio 30, no 32 ainda, no 37. Então dirá: onde estão os teus deuses? A rocha em que se refugiam? Aí volta a dizer: aonde está o seu Deus? As pessoas aí fora, muitas vezes elas estão falando, mas quando elas vão se refugiar, ou até mesmo o próprio ateu, eu sou ateu, deu o primeiro perrengue e falou: meu Deus, Deus me ajuda. Até o ateu começa a clamar por Deus. Onde está o seu Deus? Qual é a rocha que você se refugia? Vai lá, volta lá para o 5, Deuteronômio 32. Deuteronômio, ele principalmente no 32, ele traz muito essa tipificação da rocha, né? No 32, 5, diz assim: corromperam-se contra ele, não são seus filhos, e isso é a sua mancha, geração perversa. Nossa, errado. 4. Isso, obrigado. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos.
Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto Ele é. Vai agora para 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 2. Não há santo como o Senhor, não há outro fora de ti, não há rocha como o nosso Deus. Não há rocha como o nosso Deus. A rocha que tem as qualidades de trazer a segurança, de trazer o conforto, de trazer a proteção e de trazer também a provisão. Olha só, abre lá em Deuteronômio, Deuteronômio 32, lá no 13 agora. Ele o faz cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e também faz chupar o mel da rocha e o azeite da dura pederneira. Deus faz tirar o mel da rocha. É uma tipificação, mas que de fato aconteceu. Então ele usa essa tipificação dele ser a rocha para dizer: eu te dou segurança, eu te dou esperança, te dou conforto, eu te dou sustento. Porque nós precisamos do básico também, queridos. Nós precisamos da nossa necessidade básica. Sem comer a gente morre. Então a gente pode não falar sobre isso aqui porque a gente está tranquilo. Porque a gente tem alimento. Esses dias eu indo para casa, eu vi um rapaz assim pedindo de esmola descalço, pé todo machucado. Aquele rapaz, ele devia ter, ele não tinha 30 anos, mas assim uma figura de velho, um moço bonito, e assim, acabado, um trapo. Você fala, puxa, tem um ser humano aí dentro, tem uma pessoa aí dentro. Cara, viajando, estava assim, escutando uma música de boa, pensando sei lá o que, eu olhei lá, comecei a chorar, meu Deus, que coisa, como é que o ser humano chega assim, né? Como é que o cara consegue ficar desse jeito? E fatalmente está ali, pedindo um dinheirinho para ir comprar uma pedra, né? Para ir fumar, né? A pedra dele é outra, né? A rocha dele é outra. Então é triste você ver isso, né? E, nossa, hoje a gente foi lá, se empolgou, né? No Ceasa, compramos um monte de coisa assim, olhando. Eu falei, meu Deus, mas não vamos conseguir comer tudo isso. Porque no final do negócio assim, cara, você vai, os caras, vai levantando. E aí você se empolga, cara. Você vai comprar tipo uma caixinha de gatu, cara, vamos supor, se R$5, o cara fala, não, leva 3 por 5. Não, 3 por 5, vai embora. Depois você fala, meu, vai apodrecer tudo isso aqui, cara. Aí olhei tanta coisa, falei, meu Deus. Aí você começa a pensar, fala, puxa vida, tem gente que não tem nada, cara. Aí no final, assim também, lá mesmo eu vi a gente baixando debaixo dos negócios, pegando. Aí você começa a ver assim, aquelas pessoas que estão vivendo no submundo, né? E muitas vezes a gente é ingrato, né? A gente é ingrato. De ver assim, puxa, Deus está dando tanto. Deus está abençoando tanto. Aí faltou uma coisinha, não tem outra coisinha, aí você já reclama para Deus. Né? Poxa, Deus, está ruim, né? E tanta gente, né, que está numa situação e está lá com o espírito de gratidão, aquele pouquinho está agradecendo. Outro texto sobre da provisão, a rocha como a provisão, Deuteronômio 8. Deuteronômio 8:15.
te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes, abrasadoras de escorpiões e de terra árida, em que não havia água, e onde te fez sair a água da rocha pederneira. Então, quando o povo estava no deserto, clamando a Deus, Deus tirou a água da rocha. Isso é tipificação também. Aconteceu. Mas lá, acontecendo para mostrar para a gente que essa rocha sacia a nossa sede. Que essa rocha sacia a nossa fome. Que essa rocha é a nossa segurança. É o nosso conforto. Vai lá em Salmo agora. Salmo 40. Salmo 40, no verso 2. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Que isso? Segurança. Colocou os nossos pés sobre a rocha. Tirou a gente da cova da destruição. E agora, queridos, os nossos passos e os nossos pés estão sobre a rocha. Nós estamos sobre a rocha e caminhamos na rocha. Então nós temos segurança. Nós temos segurança. Satanás, ele é o pai da mentira. Ele é o enganador. Ele vai mostrar alguma situação para a gente que vai mostrar desestabilidade. Que vai mostrar insegurança. Que vai dar medo para a gente. É essa hora que a gente tem que mostrar quem é Deus. É essa hora que a gente tem que mostrar a nossa fé. É aí que nós vamos ser provados. É aí que as pessoas vão ver quem a gente é. A nossa fé. Quando? Porque a nossa fé, ela é provada na tribulação e na luta. E como nós passamos por isso? Como nós passamos pela tempestade? Porque na alegria, na vitória, ninguém mostra fé. Na alegria, é hora de mostrar gratidão. Alegria, você não pensa, você não questiona. Se você pensa, se você vê um jogo da Copa e dois times, um jogou bem, outro jogou ruim, só o que jogou ruim perdeu, ganhou. E o que jogou bem, perdeu. Acontece. E aí o que jogou bem foi desclassificado. Só que os caras vão parar e depois vão sentar e vão falar: o que aconteceu? A gente jogou bem. Agora o que ganhou, se ele ganhou a Copa, não vão mais parar para ficar conversando, eles vão se alegrar. Eles vão sair gritando e ninguém vai parar. Pera, não, gente, vamos aqui, ninguém vai se alegrar agora. Nós jogamos mal. Existe isso? Não existe. Então, na vitória, a gente não fica questionando, a gente não fica analisando nada, a gente simplesmente quer se alegrar. A gente quer se abraçar, quer se beijar, quer gritar. Mas na derrota, a gente quer avaliar. Porque é a maneira da gente trabalhar com o nosso sofrimento e aprender com a derrota. Para que essa derrota amanhã se transforme em vitória. Abre aí em Salmo 28.
Queridos, pode acontecer o que for com a gente. A gente, como as duas casas, nós estamos alicerçados na rocha. Pode vir tempestade, pode vir a chuva, pode vir o furacão, pode vir o que for. Mas quando nós estamos em Deus, o que nós temos que fazer? Olha o que o salmista fez. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda que calando-te a meu respeito, eu me torne semelhante aos que descem a cova. Clama-te, Senhor, rocha minha. Quando vem a luta, quando vem a tempestade, quando vem a dificuldade, nós temos que fazer o quê? Clamar para a rocha. Clamar para a rocha. É a hora que a gente tem que buscar em Deus, né? Muitas vezes a gente faz assim, eu faço. O problema, meu Deus, e agora? A gente acaba se desesperando, mas o que vai acontecer? A gente planejou isso, a gente pensou nisso, e agora não vou mais conseguir pagar isso, e agora não vou conseguir fazer isso, eu desse jeito não vou conseguir trabalhar. A gente começa a pensar naquilo que ainda não aconteceu. Nós temos a arte, a habilidade de gastar muito mais tempo pensando naquilo que não aconteceu do que de fato com aquilo que está acontecendo. Isso é provado em pesquisas, que a gente gasta muito mais tempo com o passado, pensando naquilo que a gente perdeu, naquilo que já se foi, pensando naquilo que pode acontecer, do que de fato com aquilo que está acontecendo. Isso é fato. Mas nós temos que exercitar o agora, o já. Viver agora, se divertir agora. A Marli falou assim para mim, ela, no dia lá do... Quando é que foi? A gente falou na casa de 6, meia-noite? Sexta-feira. Faz muito tempo. Aí a Marli ligou para mim, aí aconteceu os caras, sei que lá, e aí ela ligou brava, assim, como sempre. Aí eu tô lá, tal, não sei o que, eu falei, mas... Aí o Estevam me ligou. Era o quê? 10 horas? Não. 9 horas. 9 horas, né? Aí, e aí, não vai vir aqui? Eu falei, vou, velho. Não sei. Bom, aí eu falei, tal, aconteceu aqui, ali, o Matheus tinha saído com o carro, aí eu cheguei com um amigo lá da academia, o cara é crente, né, meu? Eu falei assim, cara, você sabe sobre galardão? Eu falei, sei. Eu falei, então, cara, Deus está querendo te dar um galardão. É mesmo, cara? Mas como? Eu falei, então, ele quer te usar. Rapaz, que legal, como? Eu falei, então, você conhece a Leopoldina? Rapaz, eu preparei uma cama legal. E ele me levou lá, né? Ainda foi buscar a Marli lá em casa. Lá. E a gente foi uma bênção, né? Foi gostoso, ficamos lá, ficamos só um pouquinho, né? 2 horas da manhã, saí lá. 3? Nossa, 3 horas da manhã a gente saiu de lá. Que inconveniência. Mas como é gostoso, né? A gente tá entre amigos, a gente não ficar, sabe? Será? Eu vou, eu não vou, né? Então muitas vezes a gente pode ser abençoado, pode se alegrar e fica deixando para... vamos lá agora. Vamos fazer isso depois. Vamos viver o agora. Para terminar, queridos, abre a tua Bíblia lá em 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 2, verso 5. Deus é nossa rocha. Jesus é a pedra angular. É a pedra de sustentação.
é a pedra principal, é a pedra de esquina. E nós, sabe o que nós somos? Pedras vivas. Olha lá o que Pedro fala. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Cristo Jesus. Vós também, quais pedras vivas. Vira para o teu irmão e fala assim: você é pedra viva. Você é pedra viva. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer, queridos, que da mesma maneira que Deus é a nossa rocha, que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, as pessoas têm que ver isso em nós. Porque essa pedra aqui, ó, ela não tem poder. Mas essa pedra aqui, colocada com várias outras, pode ser um refúgio para a gente. Pode ser uma casa. Pode trazer segurança. De uma rocha, pode vir a água, né? Da mina. E sair o mel. Mas ela não tem vida. Ela não tem vida. Ela é uma tipificação de quem é Deus para a gente. Mas nós somos pedras vivas. Nós somos pedras vivas. E nós podemos manifestar isso para as pessoas. Se a gente acreditar que de fato Deus é a pedra angular, Deus é a nossa rocha, Deus é o nosso refúgio, é a nossa salvação. Se as pessoas verem isso, elas vão seguir a gente. Elas vão ir atrás da gente. Elas vão querer saber o que é isso. O que a gente está acreditando. Por que a gente age do jeito que a gente age. Amém? Fica de pé. Feche teus olhos. Eu queria agora que você pegasse a sua pedrinha, um ato simbólico, segurasse nas mãos. Que você agora pudesse pensar qual é a sua dificuldade hoje. Qual é a sua dificuldade em acreditar, em depositar em Deus? Qual é o teu problema? O que você está passando? Qual é a tua maior dificuldade? Pode ser financeira, pode ser emocional, pode ser espiritual. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Quero te dizer nessa noite que o Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a tua rocha. O Senhor é a tua fortaleza. Entrega para Ele agora. Entrega para Ele. Em nome de Jesus, vamos correr para a caverna. Vamos entrar na caverna. Vamos fugir do diabo, do inimigo das nossas almas. Vamos fugir para a caverna. Porque na caverna tem segurança. Porque na caverna nós temos o alimento. Nós temos o alimento sólido. O alimento do nosso corpo, a provisão, o cuidado, o sustento. Na caverna, Ele nos dá água que sacia a nossa sede. É nele, irmãos. É nele.
inabalável. A rocha inabalável. Coloca diante do Pai. Eis aqui, Pai, minha preocupação, a minha aflição. O Senhor é minha rocha. O Senhor é minha fortaleza. Declara isso. Declara isso. Entrega a tua casa diante de Deus. Declara isso. Sei que você já falou isso, mas fala de novo. Senhor, a minha casa é firmada na rocha. A minha casa é firmada na rocha. Nada vai abalar a minha casa e o alicerce espiritual da minha casa. Os meus filhos, eles estão na rocha do Senhor. Eles foram educados na rocha, no alicerce da palavra do Senhor. Senhor, a tua palavra diz que se crermos no Senhor, seremos salvos, e a nossa casa também. Nós declaramos a salvação sobre a nossa casa, porque o Senhor é a nossa rocha, é a nossa salvação. O Senhor é a nossa salvação, Pai. Não há outro Deus além de Ti, Pai. Nessa noite, nós como igreja, Pai, nós declaramos a Ti, ó Pai. Nós nos unimos como pedras vivas diante do Senhor, ó Pai. Nós oramos a Ti, Pai, declaramos, ó Pai, a Tua soberania acima de todas as coisas, ó Pai. E declaramos que o Senhor é Deus, ó Pai, que não há outro Deus além de Ti, Pai. Nós clamamos a Ti, ó Pai, na nossa limitação, na nossa fraqueza. Pedimos a Ti, Senhor, se manifesta a nós, ó Pai. Se manifesta, Pai. Declara, Senhor, declara sobre nós e nossa casa a Tua soberania, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te louvamos, ó Pai. Porque o Senhor tem se feito rocha na nossa casa. O Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. O Senhor tem nos protegido, Senhor. O Senhor tem trazido a provisão, o alimento. O Senhor tem saciado, Pai, os desejos da nossa alma, Senhor. O Senhor tem trazido segurança nos momentos, ó Pai, em que nós estamos fracos. O Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, quando muitas vezes, Senhor, nós pensamos, ó Pai, que o Senhor nos abandonou, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Porque muitas vezes agimos como filhos rebeldes, ó Pai. Agimos como filhos pródigos, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nessa noite nós queremos, ó Pai, nos unir em oração, Pai. E declarar, ó Pai, que o Senhor é o nosso refúgio, Pai. O Senhor é o refúgio dessa congregação, ó Pai. E nós queremos aqui, ó Pai, orar por aqueles que não estão aqui agora, Pai. Nós já oramos, Senhor, por alguns. E nós queremos agora, Pai, estender a oração a todos aqueles que fazem parte dessa comunidade, ó Pai, e que irão fazer parte, ó Pai. As pessoas que o Senhor já tem preparado, que já está no teu coração, ó Pai. No nome de Jesus, nós clamamos a Ti que aqueles que aqui estão possam de fato, ó Pai, declarar que são pedras vivas, ó Pai. Queremos testemunhar do Senhor, ó Pai, de que aquilo que nós lemos sobre o Senhor, sobre o Seu caráter, ó Pai, isso se manifesta em nós e na nossa casa, Pai. E que as pessoas possam ver isso, Pai. Possam testificar do Senhor na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, naquilo que nós estamos fazendo, no nosso ministério. Por isso nós clamamos a Ti, Te pedimos perdão nas nossas falhas, ó Pai, nas nossas limitações, na nossa covardia, Pai. Muitas vezes, ó Pai, o Senhor tem nos chamado a agir, ó Pai, e nós temos, Senhor, se acovardado. Perdoa, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos na nossa fraqueza, Pai, a crer naquilo que a Tua palavra declara, Senhor, sobre nós, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Traz à nossa memória a Tua palavra,
para que no dia de aflição nós possamos declarar, ó Pai, que nós cremos num Deus que traz segurança, ó Pai, num Deus que cuida, num Deus que alimenta, num Deus que sacia a sede, ó Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós clamamos nessa noite, Pai. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Recebe a cada um de nós aqui. Recebe cada oração, cada família, cada casa, cada clamor, cada necessidade aqui, ó Pai. Recebe diante do Teu altar, e seja ela qual for, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, a Tua vitória, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a Ti toda glória, toda honra e todo louvor.